que bom estarmos de volta para um novo ano. E é a partir disso que eu queria compartilhar com vocês nesta manhã. Há algo de extraordinário no fato de Deus ter separado um dia do outro dia. Porque todos os dias nós temos a oportunidade de encerrar, e todo novo dia nós temos a oportunidade de recomeçar. E é olhando para esse prisma que queria nessa manhã incitar você a esta reflexão. Porque esse princípio de Deus a gente pode encontrar na virada das semanas, na virada dos meses e na virada dos anos. Então eu gosto de fazer isso, faço isso pessoalmente. Todo final de ano eu faço aquela reflexão, olho para o ano que passou, vejo o que é que eu acertei, o que é que eu errei, o que é que eu posso refazer, o que é que eu posso melhorar, o que é que eu tenho que abandonar para que o ano próximo não seja um ano diferente. Digo, para que o ano próximo seja um ano diferente, não é? Em que eu alcance coisas que eu ainda não alcancei. E eu penso que Deus nos dá esta dádiva, nos dá esse privilégio, nos dá esta oportunidade de podermos recomeçar. E eu queria incitar você nesta manhã a fazer esta reflexão. Como é que você está entrando para o ano 2024? E eu queria dizer a você, em nome de Jesus, não entre pessimista, não entre com aquele pensamento, é mais um ano só. Não. Creia, busque, prepare o seu coração, não é? A sua mente, para que você viva o melhor ano da sua vida. Amém? Vamos fazer esse acordo? Vamos lutar com todas as nossas forças para que 2024 seja o melhor ano de nossa vida. Que a gente alcance aí coisas que a gente nunca alcançou. Por isso mesmo eu queria te provocar, não é? A pensar sobre o ano de 2024, a refletir sobre ele, a olhar para este ano com a perspectiva de que ele pode ser melhor do que todos os outros anos de sua vida. Até porque este momento, não é? O presente é a dádiva que eu e você temos. O que já foi, né? Eu digo sempre que o passado ele é referência. Só isso. Porque não dá para a gente mudar nada do que ficou lá. Ele só pode ser referência para a gente do que a gente pode continuar fazendo, daquilo que a gente não deve fazer. O futuro é incerto. Você não sabe como será o amanhã. Mas o presente é uma dádiva. Por isso chama-se presente. Então, o que nós temos é o hoje, é o agora. O que nós temos é este ano aí pela frente, e a gente pode projetar, fazer planos, olhar para ele com perspectivas. E eu queria instigar você a sonhar. Aqueles sonhos que estavam deixados de lado, em nome de Jesus, eu queria convidar você nesta manhã a você tirá-los da gaveta, não é? Tirá-los da gaveta. Desenterre aí os sonhos que estão enterrados. Traga a luz do eterno Deus. E eu queria fazer essa reflexão com você a partir do Salmo 37. O ano passado, mais ou menos nesta mesma época do ano, eu preguei esta mesma mensagem. Isso é algo que vocês vão perceber que eu, vez por outra, não é, trago textos que já usei e até mensagens que já preguei. Até porque eu não me lembro de ter pregado uma mesma mensagem igual 2 vezes nunca. E eu creio que também a gente nunca recebe da mesma maneira. Então eu queria, olhando para o Salmo 37, apenas os versos 3, 4 e 5. Olhando para esses 3 versos, mas tendo como pano de fundo todo o Salmo 37, olhar com você e desafiar você a olhar para o ano 2024 como uma oportunidade de você ser bem-sucedido. Porque nestas palavras de Davi, eu aprendo aqui, no Salmo 37 todo, mas de maneira especial nesses 3 versos, eu aprendo o segredo do sucesso. Quem quer ser bem-sucedido em 2024? Deixa eu ver. Eu e mais alguns aí queremos, não é? Você que está em casa, você quer ser bem-sucedido? Então, vamos olhar para o texto sagrado, porque ele nos dá o segredo para o sucesso. Então, eu queria ler com você, e peço que você me acompanhe aí em sua Bíblia, a leitura que quero fazer do Salmo 37, versos 3, 4 e 5, que diz assim: confie no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor,
confia nele e o mais ele fará. Amém? Vamos orar? Paizinho, por favor, aplique ao meu coração e ao coração de cada irmão meu que está aqui nesta manhã, mas também, Pai, aquele irmão que está através das mídias nos acompanhando, participando, Senhor Deus querido, desse tempo precioso de culto, que a tua palavra lida possa agora, através da ação poderosa do teu Santo Espírito, ser aplicada ao nosso coração. E que ela promova em nós, produza, Pai, frutos que só o Senhor pode fazer produzir. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Pois bem, Davi, já na sua velhice, depois de vivido tantas experiências que talvez você consiga puxar aí pela mente, né? Ele já tinha acertado um montão, mas já tinha errado um monte também. Então, ele, lá na sua velhice, ele escreve este salmo. Olhando para trás, né? Como falei, tendo como o passado como referência, ele olha para o passado e ele aprende com aquilo que ele viveu, e ele então, ele compõe esse salmo. E ele tem como base para escrever o salmo a comunhão dele com o eterno Deus. Irmãos, a vida é igual para todos os seres humanos. A vida é igual para todos os seres humanos. Nós temos as mesmas oportunidades. Todos nós podemos, olhando para o eterno Deus, nos relacionar com Ele e desfrutarmos de uma comunhão maravilhosa. Davi teve esse privilégio, ele aproveitou isso, e é com base nesta comunhão com Deus, alimentada por décadas e décadas, que ele está escrevendo o Salmo 37. Então, é alguém que a gente deve ouvir. É um personagem que vale a pena a gente considerar os seus conselhos e as verdades que ele apresenta aqui nesse texto. Mas, obviamente, né, você, quando lê a Bíblia, você percebe, não é só Davi que teve isso. Quero citar, por exemplo, Abacuque, o profeta. Quando você lê o livro do profeta Abacuque, você percebe Abacuque vivendo aí os mesmos dilemas, né? E olhando com uma mesma perspectiva. Se você olhar para o Salmo 73, você percebe ali Asaf, o salmista, também aí com os mesmos dilemas que talvez eu e você tenha. E eu, de maneira especial, gosto muito do Salmo 73, porque Asaf, ele parece que pega emprestado o meu sentimento e o seu e põe lá. Então, um exercício para depois você fazer em casa, ler o Salmo 73. Que dizer do servo sofredor Jó, não é? Que dizer daquele homem? Mesma coisa. Então, a gente pode encontrar na Bíblia, e fora da Bíblia, no exemplo de outros irmãos de fé, situações parecidas. A gente vai ter, como disse, acertos e erros, não é? Em algum momento as coisas vão nos favorecer, em outros momentos não. Nós vamos enfrentar aparentes injustiças em todo o tempo. E aqui no Salmo 37, Davi, ele considera isso. Então ele apresenta aqui estas injustiças aparentes. Porque às vezes a gente tem aquela tendência de achar, puxa vida, a vida é injusta comigo, não é? As pessoas são injustas comigo, Deus é injusto comigo. A gente faz isso, irmãos, porque somos humanos. Mas eu queria dizer que isso é uma aparência de injustiça. Claro, sim, somos injustiçados. Mas se você olhar com cuidado, e é isso que Davi vai fazer aqui no Salmo, nós temos alternativas, nós temos escapes, nós temos um caminho construído pelo Eterno que nos ajuda a vencer essas circunstâncias e situações, para que a gente não fique ali refém de nós mesmos, dos nossos sentimentos, de nossas expectativas, destas frustrações, e a gente seja impedido de continuar crescendo, crendo, vivendo coisas maiores e melhores. Por isso, eu estou desafiando você a fazer esta reflexão e projetar para o ano de 2024 o melhor ano da sua vida. Então, Davi escreveu o Salmo 37 como uma expressão de sua fé e confiança em Deus, não nele mesmo, não nas circunstâncias, não, né, no poder humano que está à sua disposição, mas em Deus, compartilhando os seus ensinamentos e experiências para nos encorajar
todos aqueles que fossem ouvi-lo, lê-lo, né, ler aquele salmo, mas também a nos encorajar a nós. É por isso que Deus guiou Davi a escrever esse salmo. E nós precisamos estar encorajados no fato de que, se nós confiarmos no Senhor e buscarmos a justiça divina, não a nossa, mas a divina, nós certamente seremos bem-sucedidos. Então, sendo assim, eu quero compartilhar com você esse trilho do sucesso que ele apresenta. Primeira coisa que eu aprendo aqui, para que eu e você sejamos bem-sucedidos em tudo, no dia de hoje, no dia de amanhã, a semana que nós estamos iniciando, na próxima semana, próximo mês, né, esse mês, próximo mês, enfim, este ano todo, diante de todas as suas decisões, dos seus relacionamentos, diante das circunstâncias, situações, daquilo tudo que você intentar fazer, qual é o primeiro passo, a primeira estação, não é, deste processo para ser bem-sucedido? É confiar em Deus. Confiar no Senhor. Verso 3. Confie no Senhor e faze o bem. Davi afirma a importância de confiar em Deus e fazer o que é correto, o que é bom, o que deve ser feito. Nós precisamos confiar em Deus, não na nossa própria força, né? Não naquilo que nós temos à nossa disposição, e às vezes a gente tende a confiar em algum sistema no qual estamos envolvidos e inseridos. Às vezes a gente tende a confiar nas pessoas mais do que no próprio Deus. Enfim, que eu e você entendamos, e todos os dias, sem exceção, a gente opte por confiar em Deus. De fato, colocar a nossa expectativa nele, porque é isso que Davi está dizendo. Confiar em Deus e fazer o bem nos levará a descansar na fidelidade dele. Ou seja, se a gente realmente confiar no Senhor, nós estaremos em um lugar de descanso, em um lugar de paz, em que a gente tem a convicção plena de que Deus agirá em nosso favor, se de fato fizermos aquilo que Ele, o Eterno, espera que façamos. Ele, Davi, nos lembra que ao confiarmos em Deus e seguirmos os seus caminhos, Ele, Deus, o Eterno, o Todo-Poderoso, o nosso Pai, Ele nos cuidará e nos conduzirá. E nesse cuidado, o Senhor nos concederá as bênçãos que nós precisamos. Talvez nem todas que a gente quer, mas Ele nos concederá todas as bênçãos que nós precisamos, porque Ele sonda, esquadrinha o nosso coração. Ele sabe quem nós somos de fato. Então Davi sugere confiar no Senhor. E esta palavra, confiar, significa estar seguro, estar certo de que Ele fará. Talvez por isso seja tão difícil confiar, não é verdade? Porque é você estar certo, não, o Senhor fará. Porque às vezes a gente fica ali, o que nos leva a desconfiar? Vamos pensar aqui em Tomé, né? Aí Tomé está lá, o pessoal diz, Jesus ressuscitou. Não, a gente viu ele. Não, só vou acreditar se eu... Nós somos assim. Tomé é um reflexo da humanidade. Essa é a tendência, a gente quer controlar, a gente quer ter certeza. E o que Davi está dizendo é que confiar significa estar seguro de que Deus o fará, mesmo sem a gente enxergar. Porque, irmãos, a gente olha para 2024. Se você for considerar aquilo que os especialistas de economia dizem, os especialistas políticos, os especialistas sociais, os especialistas disso, daquilo outro dizem. Se você for olhar, talvez, para a sua história, se você for considerar aquilo que alguém próximo de você diz para você, talvez você fique desanimado, falando, não, esse ano não vai. Então, estar seguro, confiado de que o eterno Deus, mesmo em momentos difíceis, fará aquilo que Ele, Deus, entende deve ser feito para que você seja bem-sucedido. Porque o que Davi, no contexto do Salmo 37, todo está dizendo é que quando nós buscamos ao Senhor em sinceridade, o eterno Deus tem prazer em nos fazer prosperar. Eu ouvi, e você deve ter ouvido também, de várias pessoas, no período da pandemia,
período terrível que a humanidade viveu. Mas pessoas dizendo, olha, foi o período mais abençoador na minha vida. Tem pessoas que viveram essa experiência. Ali, ó, está manifesto ali. Então, veja bem, irmãos, que mesmo que uma conjuntura humana aponte para o fato de que, olha, desista, larga os betes, não tem esperança. Se você seguir nesse trilho que Davi está apresentando, ou seja, se você confiar no Senhor e fizer o bem, fizer o que deve ser feito, fizer o que é correto. E é interessante que fazer aqui, né, o sentido é manufaturar, é construir com as próprias mãos. Que legal, hein? Olhe bem, se você confiar no Senhor e com suas próprias mãos, você praticar o que é correto, ou seja, de própria vontade, não é isso? Ainda que todos estejam fazendo diferente, não, mas eu vou me ater a fazer aquilo que o eterno Deus, o meu Pai eterno, o meu Pai celestial, espera que eu faça. Então, quando nós nos prontificamos a voluntariamente e intencionalmente praticar o que é correto, o que é bom, agradável aos olhos do eterno Deus, nós temos a garantia de que nós seremos bem-sucedidos. Então, irmão, em 2024, e não, todo momento da sua vida, né? Já serve para 2025, tá bom? E para 2026, se o Eterno te manter aqui nesse plano, né? Enfim, eu queria que você entendesse, seja o que for, quando for, de que maneira for, confie no Senhor, faça o que é correto, sabendo que Deus jamais será injusto com você. Quando nós sofremos algum tipo de injustiça, e se eu fosse abrir para você falar, tenho certeza que todo mundo ia ter pelo menos uma história para contar de injustiça que você sofreu. Então, quer dizer, nesse mundo você vai sofrer injustiças. Mas uma garantia eu posso dar a você, olhando ou a partir da luz das Escrituras. Deus jamais será injusto com você. Irmãos, eu sofri muitas injustiças ao longo da minha vida. E as piores delas foram eu mesmo que pratiquei contra mim. Mas eu queria dizer para você o seguinte: Deus nunca falhou comigo. Eu quero desafiar você a procurar algum momento em que Deus falhou com você. Deus não é injusto. É característica de Deus. Está impregnado em Deus. Deus é justo. Não existe a menor possibilidade de Deus praticar injustiça. Às vezes a gente olha e você vê pessoas compartilhando, e a gente também faz, né? Dizendo, isso que está acontecendo e tal, não fala com todas as palavras, mas a gente olha para o mundo, né? As crianças que passam fome, às vezes uma atrocidade que aconteceu, onde estava Deus? Não é assim? A gente tem essa tendência. Além de fazermos o mal, a gente ainda põe culpa em Deus. Mas eu quero dizer que mesmo que você olhe para esta perspectiva, ou com esta perspectiva, saiba, Deus jamais é injusto. Amém? Você confia nisso? Você pode confiar que Deus vai cuidar de você? Então, confie nele. Faça o que é correto. Faça o bem. Ele vai te honrar. Segunda estação que eu queria parar com você, desse trilho para o sucesso, é o seguinte: tenha prazer em Deus. Como assim, pastor? Tenha prazer em Deus. Que a sua felicidade esteja no relacionamento com Deus. É isso que Davi diz. No sentido de ter aqui, né, o sentido da palavra, um prazer requintado. Irmãos, o sentido a palavra usada aqui para agrada-te do Senhor, esse agrada-te do Senhor, esse tenha felicidade em Deus, se alegre em Deus. A palavra, ela tem o sentido de brincar com. Quando você vai fazer uma brincadeira, você gosta de brincar com quem? Por exemplo, lá em casa a gente gosta de brincar entre nós da família. Legal, jogar Uno, né? É legal jogar videogame com os meninos, é legal, até se for praticar algum esporte, seja a brincadeira que for. Se for brincar de fazer cócegas, eu gosto de fazer com os meus. Sabe aquela reunião social que a gente faz, que a gente vai brincar de war? Não sei se a galera brinca aqui, né? Como é a brincadeira que os jovens sempre fazem? Tem detetive, tem não sei quem. Não sei se eu estou... Como é que é o nome, filha?
Cidade dorme, isso aí. Não é legal? Com quem que é legal brincar de cidade dorme? Gente, eu confesso, fui tentado aqui a provocar, mas não vou fazer isso. Imagina aquela pessoa zangada, né? Aquela pessoa sisuda, brava, que não gosta de brincadeira. Você vai chamar ele para brincar com você? De cidade dorme? Que graça vai ter? A gente chama os mais descolados, é ou não é? A galera que entra no sentido de ter prazer em Deus, é ter alegria em estar com Deus, brincando. Quando a gente fala assim, brincar com Deus, dá uma impressão ruim, não dá? Mas eu queria que você associasse, não brincadeira no sentido pejorativo, mas a ação de fazer algo agradável com alguém. Pastor Edion, me ajude. Eu sei que tem vários, mas uma pessoa assim que você vai, essa pessoa, eu gosto de brincar com ela, porque a gente se diverte realmente. É maravilhoso brincar com essa pessoa. Me ajude. Pastor Levi, olha aí, ó, viu? Você não vai chamar, eu tenho certeza, pastor Edion, eu quero me divertir, eu quero ter um momento agradável. Não vai chamar o Zé Bino, não vai. Por quê? Porque ele já identificou, tem uma pessoa que se eu chamar, a brincadeira vai ser bacana. Eu vou me divertir, ele vai também. Irmãos, é nesse sentido que Davi está dizendo. Tenha prazer em Deus. Tenha prazer no relacionamento com Deus. Que estar com Deus seja prazeroso, assim como estar participando de uma brincadeira com aquelas pessoas que você gosta. Brinque com Deus. Você acha que Deus não gosta de brincadeira, irmãos? Você consegue ver Jesus rindo com os seus discípulos, se divertindo com os discípulos? Eu consigo. Para mim, o meu Jesus, ele gostava de uma resenha. Para mim não tem, ninguém consegue tirar da minha mente que Jesus gostava de uma resenha e boa. E Jesus era bom para fazer resenha. Porque as conversas com Jesus, elas eram sempre agradáveis. Claro, de vez em quando ele, quando precisava usar o chicote, sabia usar. Mas se já viu alguém que usa o chicote com mais propriedade, com mais jeito que Jesus? Nunca encontrei. Até para usar o chicote ele sabe, não é, usar. Ou seja, o que a Bíblia está ensinando, o que Deus está usando Davi para falar para mim, para você, é que vale a pena nós desfrutarmos desse tempo precioso com Deus. Nós temos um grupo de renovo, um grupo de pastores. Eu, pastor Antônio Cuco, pastor Ilquias, pastor Amaro e pastor Jairo. Esses pastores, quando a gente, de vez em quando a gente se encontra, não é sempre, mas de vez em quando a gente planeja um almoço. A gente se encontra para almoçar, geralmente é na segunda-feira. E qual é a proposta desse encontro que a gente tem? Nos divertir. Ter prazer uns com os outros. E a gente compartilha de várias coisas. Porque pastor, geralmente, a gente tem que estar cuidando de tudo que a gente fala. A gente fica se vigiando o tempo todo. E ali a gente pode ser a gente. Não que a gente fala bobagem, nem fala besteira, nada disso, porque esses homens vocês conhecem, são pessoas muito sérias. A gente dá risada, a gente brinca com a gente mesmo, tira sarro da gente mesmo, brinca um com o outro, que num outro ambiente a gente não poderia fazer. Então é nesse sentido que nós precisamos desfrutar da amizade com Deus. Queria dizer para vocês, você quer ser bem-sucedido? Tenha prazer em estar com Deus. Tenha prazer em andar com Deus. É isso que Davi está dizendo no Salmo 37, no verso 4. Ele está fazendo referência ao fato de que nós precisamos conviver com o Senhor. De tal forma que nós tenhamos satisfação e alegria desse relacionamento. Estar com Deus não pode ser um peso. E se nós fizermos isso, como diz o texto sagrado, o verso número 4, o Senhor satisfará os desejos do nosso coração. Tem muitas vezes que a gente se aproxima de Deus com a intenção de receber alguma coisa de Deus, mas a gente não está disposto a desfrutar da presença de Deus. Você não precisa citar nomes, eu só quero que você faça aí uma introspecção. Já houve na sua vida alguém, em algum momento, que se aproximou de você e ficou claro que ele só tinha interesse em que você pudesse dar para ele alguma coisa? Certamente que sim.
não é verdade? Como você se sentiu? Mal, com certeza. Usado. Se sentiu sendo usado. Irmão, você acha que Deus também não é assim? A gente se aproxima de Deus. Ó Senhor, eu imagino que Deus deve pensar, né? De mim quando eu faço isso. Porque, irmãos, eu sei que vocês são gente boa, né? Com Ele. A desfrutar da companhia dEle. Ser um cristão, ser um novo homem, né? Um novo ser humano, uma nova pessoa em Cristo, significa ter a liberdade de desfrutar da presença de Deus, ainda que seja para não falar nada. E aí eu me lembro das palavras de Madre Teresa de Calcutá, quando é perguntada por alguém que a entrevistava a respeito do seu tempo com Deus, né? E aí ela fez referência ao tempo, a pessoa achou que era muito tempo. E aí ele perguntou, mas e o que é que você diz para Deus? O que é que você diz para Deus nessas horas? Ela disse, nada. E o que é que Deus diz para você? Nada. A gente simplesmente desfruta da presença um do outro. Você tem alguém com quem você pode desfrutar da presença sem falar nada? Via de regra, isso é mais comum com minha esposa. Ela é minha amiga, além de tudo é minha amiga. Então, às vezes a gente não fala nada, a gente só fica um pertinho do outro, principalmente em momentos mais difíceis. E só o fato de ela estar perto de mim já é uma bênção. Tem alguns amigos, vocês conhecem alguns deles, o cara mais próximo de mim é o pastor Antônio Cuco, e eu poderia citar outros tantos que tem ao longo da vida, Deus sempre teve. Mas, irmãos, nada se compara com o fato de desfrutarmos desse tipo de relacionamento com o eterno Deus. Tem pessoas que você olha para a vida deles, você olha de fora, você fala assim, misericórdia, como essa pessoa está em pé. Aí você vai conversar com ela, você está consolado. Me lembro de Rutinha, uma querida irmã, que tinha, ainda tem, não é, uma doença muito difícil, degenerativa, não tem, ela luta a vida inteira com isso. E eu me lembro que um certo dia ela estava hospitalizada, e teve uma piora grave, e eu fui para visitá-la, e eu me lembro de entrar no elevador do hospital, pensando, Deus, o que eu vou dizer a ela? Como eu poderei levar consolo, conforto, ânimo a essa tua serva? Eu realmente estava angustiado no meu coração, sem saber como é que eu posso chegar para ele dizer alguma coisa. A vida dela não está fácil. E aí quando eu entro no quarto, era uma enfermaria, então tinha outras mulheres junto no espaço. Quando eu entro, ela está alegre, conversando com as mulheres e evangelizando aquelas mulheres. Irmãos, como é que eu posso... Olhei para você, filha, Júlia, e lembrei, fui lá no Mackenzie quando eu era evangélico. E aí, como é que alguém nesse estado, nessa situação, pode fazer isso? É porque ela tem alguém com quem ela desfruta de amizade, que é inexplicável. É inexplicável. Portanto, irmão, irmã, querido, querida, o segredo do sucesso em tudo que eu e você formos fazer é desfrutar da presença de Deus, ter prazer em Deus. E é isso que Davi está dizendo. E Davi fala com propriedade. Olha para a vida de Davi. Davi tinha experimentado de todo tipo de sentimento no relacionamento com Deus, na vida. Ele já tinha vivido momentos fantásticos. Não sei se para ele é tão fantástico como para a gente, mas para a gente, o mais fantástico é derrotar um gigante. É ou não é? Você olha para o texto, como é que pode? Menino que ele era e ele... Olha que coisa fantástica. Mas também você sabe de momentos em que ele foi terrivelmente equivocado. Você diz, como é que pode um homem de Deus desses? Um homem cujo próprio Deus diz que é um homem segundo o coração dele? Fazer algo assim? Pode, porque ele era humano como eu e você. Mas é este homem, com essas experiências, que diz a mim e a você, desfrute da presença de Deus. Esse é o segredo do sucesso. Por fim, terceira estação e última que eu queria parar com você, nesta reflexão,
tem a ver com entregar a sua jornada ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E ele tudo fará. Caminho aqui é a ideia de jornada. A ideia de jornada. Irmãos, entregue a sua jornada. Nós estamos em uma jornada, você concorda comigo? A vida é uma jornada. Você pode até seccionar essa jornada em pequenas jornadas, por exemplo. O ano 2024 é uma parte dessa jornada. Então, uma jornadazinha, né? Uma faculdade que você vai fazer, um emprego que você está tendo lá, um momento que você está vivendo da vida. Enfim, jornadas que a gente tem. Entregue a sua jornada, toda a sua jornada, mas as porções de jornada. Qual é a jornada mais desafiadora que você enxerga para o ano 2024? Você consegue fazer essa leitura? O que Davi está dizendo é: entrega isso ao Senhor. Entrega. Davi já disse, confia, descansa nele, desfrute da presença dele, do relacionamento com ele, e entrega nas mãos dele, do eterno Deus, do Todo-Poderoso, a sua jornada. Este caminho que você está por fazer. Entregue a ele, porque se você assim o fizer, se você entregar o seu caminho a Deus, Deus colocará a seu favor, à sua disposição, aquilo que humanamente você não pode alcançar e conquistar. Repito as palavras do pastor Domingos, que eu ouvi, recentemente, final do ano passado, em novembro do ano passado, participando de um evento, eu ouvi ele falar alguma coisa fantástica. Ele disse: olha, o Espírito Santo de Deus pode fazer num culto da sua igreja o que você não pode fazer a sua vida inteira. Irmãos, é desse Deus que nós estamos falando. Do Deus que é capaz de fazer coisas inimagináveis, como diz Paulo, que vai muito além daquilo que a gente pede, e até mesmo daquilo que a gente pensa. Esse é o nosso Deus. Então, entregar o nosso caminho ao Senhor, a nossa jornada ao Senhor, é colocar a vontade dEle na frente dos nossos próprios interesses. É colocar a vontade dEle na frente da nossa própria vontade. É dar prioridade à vontade de Deus. Por isso, desafio os irmãos no ano de 2024 a se aprofundar no conhecimento da vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é o melhor para mim e para você, irmão. E a vontade de Deus manifesta poderá me decepcionar e te decepcionar com relação às minhas expectativas e às suas expectativas. Mas uma coisa eu posso afirmar sem medo de errar: a vontade de Deus é o melhor para a sua vida. A vontade de Deus é o melhor para a minha vida. Porque Deus é o eterno Deus. Ele tem o melhor sempre. Então, entregar o seu caminho, entregar a sua jornada ao Senhor, significa se colocar debaixo da vontade de Deus, ainda que essa vontade te contrarie. Ainda que esta vontade não seja o que você quer. Coloque a vontade de Deus na frente dos seus próprios interesses. Dê prioridade àquilo que Deus, o Eterno Pai, quer fazer na sua vida. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus está agindo ao nosso redor. Deus está ativo no planeta Terra. No universo, mas no planeta Terra de maneira especial no projeto que Ele tem para a humanidade. Deus está agindo. E Ele nos convida a nos juntarmos a Ele para participar com Ele de determinadas situações. Entregar a nossa jornada ao Senhor, entregar o nosso caminho ao Senhor, é orar como Jesus nos ensinou. Como o exemplo que Ele nos deu na hora mais aguda do seu teste. Seja feita a sua vontade. Entregue o teu caminho, a tua jornada ao Senhor. Tenha a coragem de dizer: Senhor, seja feita a tua vontade. Você pode até dizer como Jesus disse: se for possível, Senhor, passa de mim esse cálice. Mas que você tenha a mesma coragem, ousadia
e siga os mesmos passos de Jesus. E se você achar que você não tem força para isso, segura na mão dele e diz: Jesus, me ajuda, porque daqui para lá não dá para mim. E confiado em Jesus, diga: seja feita a tua vontade. Concluo dizendo o seguinte: o Salmo 37 nos mostra que temos uma escolha: viver para Deus ou seguir o nosso próprio percurso, ou viver da nossa própria maneira. No Salmo 37, Davi mostra que um contraste entre a vida que há um contraste entre a vida do justo e a vida do ímpio. Nele também nós podemos aprender que existem consequências para as escolhas, tanto do justo quanto do ímpio, quanto às boas escolhas, quanto às más escolhas. Se escolhermos andar com Deus, se escolhermos trilhar por esse trilho de sucesso que Davi apresenta, confiar no Senhor, desfrutar da amizade, da presença de Deus, do relacionamento com Deus, e entregar a Ele a nossa jornada, o nosso caminho, nós seremos bem-sucedidos. E concluo com Josué 1:8. Josué 1:8 nunca foi tão próprio como nesse contexto. Não é? Quando o texto sagrado, as palavras de Deus a Josué vão dizendo da seguinte maneira: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra tudo o que nele está escrito. Só então você será bem-sucedido. Só então você será bem-sucedido. O segredo do sucesso. Só então você será bem-sucedido. É assim que nós precisamos caminhar. Amém? Queria orar com você. Queria que você curvasse sua cabeça. Eu desafiei você a, olhando para o Salmo 37, projetar o ano de 2024. Irmão, irmã, querido, querida, você que está aqui, você que está em casa, nós temos esse tão grande privilégio de poder todos os dias recomeçar, todas as semanas, todos os meses, todos os anos. Queria desafiar você a olhar para o ano 2024 com coragem. Queria desafiar você, ainda que você já tenha feito isso esse ano, quero convidar você a refazer. Se você não fez, quero desafiar você a fazer isso nesta hora. Olhando para dentro de você, dizer assim: em Deus, eu creio que esse pode ser o melhor ano de minha vida. Pode ser o melhor ano da vida da minha família, da minha célula, da nossa igreja, da minha empresa, da minha profissão, enfim, seja o que for. Eu quero desafiar você em Deus, confiado nele, acreditar que você está diante dos melhores dias de sua vida. Creia que você poderá ser bem-sucedido. Deus tem prazer nisso, tem alegria em nos fazer prosperar. E é por isso que Ele nos ensina o caminho. Então, se você quer fazer isso comigo nesta hora, eu te convido a se ajoelhar onde você está, se você pode. Se ajoelhe, se você desejar também. Pode ficar sentado, não há problema. Se você pode se ajoelhar e você quer, se ajoelhe aí no seu lugar. Se está em casa, faça isso. Quem sabe você está aí com a família, ouvindo essa palavra, chama todo mundo, se ajoelhe aí. Mas ainda que você esteja sentado, que o teu coração se incline para o Senhor. E que nesse momento, querido, querida, você ore comigo, dizendo assim: Deus, eu creio, Senhor, que
O Senhor pode fazer diferença na minha vida. Quem sabe, querido, você olhando para você, fazendo essa reflexão, esse balanço de tudo que você tem vivido até aqui, você se sinta meio que desanimado por esse ano. Talvez você tenha inclusive motivos para estar desanimado. Davi, em alguns momentos, ele tinha muitos motivos para estar desanimado. Vários dos salmos mostram Davi rasgando o coração diante de Deus. Talvez você esteja como um desses momentos de Davi, muito difíceis. Mas eu quero desafiar você a acreditar que aquilo que está por vir, por causa de Deus, pode ser a melhor experiência de sua vida. E quem sabe você olha e diz, não, pastor, está tudo muito bom, está tudo muito bem, eu queria que continuasse do jeito que está. Eu quero dizer, Deus pode te surpreender ainda mais, fazer mais. Por isso eu te convido, da mesma sorte, se colocar diante do Senhor e dizer assim, Pai, eu creio e eu quero continuar trilhando esse caminho. Eu creio que o Senhor pode fazer abundantemente mais, Pai, do que eu estou esperando. Então eu me rendo ao Senhor. Paizinho, nesta manhã em que eu, os teus filhinhos, meus irmãos queridos, nós estamos diante do Senhor, ouvindo esta palavra, nós queremos reafirmar, Pai, que nós cremos de que por causa do Senhor, Pai, a nossa vida, ela pode ser bem sucedida. Este ano 2024, ele pode ser o melhor ano de nossas vidas. Pai, cada dia que viveremos, poderão ser os melhores dias de nossas vidas. Nós cremos na Tua palavra e nós nos apropriamos das verdades, Pai, afirmadas por Davi, Teu servo, neste texto. Porque nós cremos que esta palavra é inspirada pelo Senhor e esta palavra é para nós. Paizinho, por isso estamos agora prostrados diante do Senhor e dizendo, Deus, nós queremos viver esta experiência, nos ajude, Pai, a confiarmos no Senhor, temos prazer em estarmos contigo. Deus, nos ajude a de fato entregar nas Tuas mãos a nossa jornada. Pai eterno, fica comigo, fica com cada um de meus irmãos aqui nesta manhã, nesta hora. É a oração que eu faço ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém.